Bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar a respeito do que Jesus fez após a cura, tanto do leproso quanto do paralítico. Hoje eu vou começar falando do paralítico, tá? Olha só, do paralítico, ele teve vigor e juventude, né? Foi recebido com muita alegria em casa. Diz que ele chegou em casa, a família não estava nem acreditando no que estava vendo. Pensa bem, você tem algum enfermo em casa? Ou já ficou enfermo em algum momento na vida? Né? Só quem está junto sabe o que a gente sente. Só quem está junto acompanha de fato as lutas que vivemos. E veja que a família, quando viu aquele paralítico que há pouco tempo tinha saído dali carregado pelos amigos para ir até Jesus, né? Juntou toda a esperança que tinha, toda a fé que foi reacendida no coração. E de repente volta carregando sua caminha, né? O leito na mão. A família diz que encheu os olhos de lágrimas, choraram, se abraçaram ali junto. Eu fiquei pensando na cena, sabe? O que Jesus pode fazer, né, num coração humano, libertar uma pessoa cativa pela opressão do mal, porque o inimigo de Deus ele faz isso antes de a pessoa cair em transgressão, em erro, fazer as coisas erradas mesmo, ele coloca, né, um brilho enorme. Não, imagina, que isso? Cobiçar a mulher do outro? De jeito nenhum, isso não é problema não. Você está cansado da sua em casa, né? Ah, ela não te entende, só briga com você. Então, mas olha a sua vizinha como é compreensiva, sua amiga do trabalho. Nossa, isso sim é gente que você teria que ter na sua vida. Não só isso, né? Os negócios, vice-versa, as esposas para com seus maridos, né? Ah, ele não é tão assim como esse meu amigo que me entende, que então ele vai plantando, né? Antes de levar a pessoa à desgraça emocional e falar, nossa, que besteira que eu fiz, né? Ele coloca brilho. E assim aconteceu com o paralítico. E ele começou a se acusar e ficou doente por causa da sua culpa, dos seus erros mesmo, porque quando a pessoa cai, aí esse mesmo que atrai para as trevas, aí ele oprime, ele machuca, fala, você é um miserável, para você não tem perdão não, olha o que você fez, olha onde você chegou. A estratégia é a mesma, gente, desde o início da criação do mundo. Diz que com os anjos ele fez a mesma coisa. Deu tipo, não, agora já não tem mais jeito para nós, o negócio é se revoltar mesmo, o negócio é se irritar, o negócio é fazer luta contra Deus, porque olha só, agora aí se coloca ainda como vítima, né? E joga para o ser humano toda a maldade que tem no coração, lança sobre o ser humano, sobre a mente humana. Você é um desgraçado, você é uma miserável, ninguém vai te querer de volta, é imperdoável o que você fez para que a pessoa se afunde mais. Alguns intentem até contra a própria vida, tamanha pressão maligna mental. Se você está passando por uma tortura, porque é isso que Satanás faz com as mentes humanas, ele tortura a pessoa, né? Psicologicamente, vai atingindo, vai matando aos poucos, né? Deus quer libertar, né? Não é impunidade quando Deus fala perdoados estão os teus pecados, porque as consequências daquilo que buscamos, elas acontecem. É isso que Jesus quer livrar, por isso ele é de prevenção. Ele fala, evita, não deixa ser iludido, não deixa ser levado por argumentos, por falas, por visão que não tem que ver comigo. Deus, ele quer evitar as consequências dos nossos atos. Mas ele nunca deixa de perdoar aquele que se derrama aos seus pés. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor amanhã, né? Concluindo o estudo dessa semana. Porque hoje eu quero que você preste atenção quando você recebe uma bênção. Eu comecei a analisar na minha vida, sabe? Quando Deus dá uma bênção específica pra gente. Veja, que para o paralítico, ele foi lá agradecer na família, comemorar a bênção. Ele foi lá e falou com aqueles que acompanhavam de perto a sua dor. Já o leproso, ele fez diferente. Jesus, sabendo que era algo inédito, vamos dizer, no sentido da lepra, que ainda não tinha sido curada até aquele momento, né? Lembra que a gente falou na semana? Desde Eliseu
até Jesus ainda não havia um relato de cura de lepra. Então era algo inédito, era algo especial e era algo de realmente chorar de emoção, alegria e contar para todo mundo, é ou não é? Quando a gente recebe uma bênção, depois de tanta luta, depois de tanta dor, depois de tanto sofrimento, a gente não quer contar para todo mundo, não só para a família, como fez o paralítico. E Jesus diz Marcos, olha só, tô aqui, né? Pega a sua Bíblia bonitinho, se você tiver aí uma, e acompanhe comigo. Tá lá, ó, Marcos capítulo 1, no verso 43. Jesus mandou embora, né? Depois de curar ali o leproso, com esta advertência severa, diz a Bíblia, não conte a ninguém. Em vez disso, como testemunho às pessoas, vá e deixe o sacerdote examinar você e ofereça pela sua purificação os sacrifícios ordenados por Moisés. Por que Jesus deu essa recomendação para o leproso? Eu achava assim que era só para não ficar divulgando, né, o ministério de Jesus. Eu também achava, porque Jesus era humilde, né? Poderia ser assim uma forma modesta de dizer, não fica divulgando o que eu fiz, importa que você recebeu o seu trabalho, você recebeu de volta, né? Vai ser reiterado à sua família, todas as coisas sociais, isso que importa, né? Entre eu e você está aqui o benefício, não precisa estar divulgando, né? Não precisa estar falando não. Mas não, gente, com o estudo dessa semana, existiram 3 coisas destacadas pelo qual Jesus recomendou que essa cura, esse presente, essa bênção não deveria ser compartilhada com as pessoas. E eu fiquei pensando, nossa, então tem momentos em que a nossa reação, a nossa alegria, ela deve ser guardada pra gente, ela não pode ser divulgada. Ou então se falada, às vezes, para alguns, para a família, não para todos. Mas há momentos que não, você deve contar para todos. Então, para saber esse momento certo, nós precisamos estar próximos de Deus para saber o tempo determinado para cada coisa, inclusive para a reação em relação à bênção. Já pensou? Deus deu uma recomendação para aquele homem, por quê? Primeiro porque Jesus tinha inimigos, diz o texto dessa semana. Então, essas inimizades, se ele contasse para todo mundo o que estava acontecendo antes de chegar no sacerdote, o sacerdote que iria observá-lo, porque o sacerdote que reintegrava aquele homem, é como se fosse um médico, ele teria que voltar no médico, o médico dizia, ó, tá ótimo, você tá apto para voltar para casa, fez os exames, analisou, né? Então o sacerdote tinha essa função naquele momento, naquela época, né? Então ele analisava as feridas, olhava e tal, fazia o exame e dizia, não, você pode voltar, você realmente está curado. E aí, Jesus quis prevenir, quis evitar que, como os sacerdotes tinham inimizade com Jesus, ele pensou assim, ó, se este moço disser que foi eu que o curei, eles serão parciais e vão dizer não está curado coisa nenhuma. E não vão reintegrar o rapaz por o quê? Por disputa, né? Por intriga, por causa de intriga. Não serão imparciais. Então a gente tem que até ter cuidado nessa questão, né, da imparcialidade, com pessoas que às vezes a gente não sente afinidade e tal, e aí porque aquele você não sente afinidade, você deixa de lado quando poderia ajudar uma pessoa que vem em nome daquele outro que você não quer bem. Isso é perigoso, né? Deus fala para fazer o bem a todos, independente, até se o inimigo vir buscar-nos, pedir ajuda. Eu até lembrei, né, esses tempos, uma pessoa que a gente desejava falar de Deus para ela sempre fugia, sempre fugia, sempre fugia, sempre fugia. Mas na hora que a irmã dela passou por uma situação muito difícil, estava entre a vida e a morte, ela veio até a nossa casa pedir para nós orarmos. E aí eu pensei, nossa, ela ignorava, fazia pouco caso, quando a gente queria falar de Deus, né? Aos poucos detalhes, tipo, crente, eu nem chego perto, né? Pessoas que creem em Deus, imagina. Apesar que deturpam, né? Crente é aquele que crê em Deus. E nós temos aqui no canal pessoas católicas, pessoas protestantes, pessoas de todas as denominações religiosas que sei que estão acompanhando o adolescente e creem em Deus. Então todos somos crentes em Deus, né? E ela tinha uma visão assim de que, tipo, não, crer em Deus, essa coisa de Deus e tal. Mas quando a irmã estava nessa situação, ela veio pedir oração pra gente. E a gente recebeu com tanta alegria, vocês não têm ideia, de vê-la, né? E oramos sim pela irmã e a irmã se recuperou. Deus se agradou de tirar
a irmã dela do hospital. Depois não a vimos mais em relação à pandemia, né? Cada um no seu lugar, todos, e não vimos. Mas nós agradecemos. Não sei se nós encontramos em algum lugar ou ela falou com a gente pelo interfone dizendo que foi restabelecida. Eu sei que nós ficamos sabendo do restabelecimento, ficou bem e ela ficou muito agradecida, né? Veio buscar as nossas orações quando nos repelia. Então, Deus não quer que sejamos parciais. Ah, agora vem buscar minha oração, agora eu não vou orar. Que é isso? Aliás, o leproso e o paralítico diz que foram a Jesus porque Jesus nunca expulsava, nunca, gente, repulsava quem ia em busca de ajuda até ele. Assim devem ser os seus filhos, devemos ser nós. Quem somos nós, né? Claro que com todo cuidado, tem gente que em nome de buscar ajuda tem astúcia envolvida, é por isso que tem que estar em comunhão com Deus. Mas nunca repelir alguém que pede ajuda, né? A gente deve pedir instrução, Senhor, o que fazer nesse caso? Como fazer? Que horas fazer? Né? Deus dá inteligência para os seus filhos, sabedoria, né? Mas nunca deixar de fazer. Às vezes você não pode fazer aquilo que foi pedido, mas você pode orar por aquela pessoa, você pode indicar alguém que faça, né? Nunca deixar de agir em prol do nosso próximo. Então hoje eu quero convidar você a ficar atento em relação a isso, porque Jesus prestou atenção que o sacerdote poderia ser parcial. Jesus também sabia que se ele saísse falando para todo mundo, muitos leprosos poderiam estar entrando no meio da multidão e Jesus seria culpado de novo, né? Por quê? Porque eles eram contra Jesus e iam dizer que Jesus estava fazendo a multidão ficar contaminada com a lepra, para chegarem até Jesus por causa desse exemplo. Outro motivo também, eles alegavam que Jesus era contra a lei de Moisés. E esse foi um fato que Deus falou assim, ó, vai lá e vai no sacerdote primeiro, antes de contar para todo mundo, passe por todo o procedimento. Jesus mostrando, refutando, né, através das ações, não brigando, discutindo através de palavras, que ele não era contrário à lei de Moisés. Ao contrário, ele estava confirmando, vai lá e faz todo o procedimento deixado na lei de Moisés. Siga as regras. Siga a lei, sim, não contra a lei. Que Deus possa nos ajudar, né? Que Deus possa nos abençoar, para que a gente saiba o tempo certo para todas as coisas, que a gente aprenda a ajudar, a amar até aqueles que nos ferem, sermos imparciais na ajuda para com o semelhante, com sabedoria dada por Deus do que fazer e como fazer. E também na hora que recebermos uma bênção, pedimos de Deus orientação, auxílio, para que a gente saiba, né? Se devemos divulgar, se não, se devemos somente agradecer a Deus de todo o coração. Não deixe que o fato de não falar para os outros faça com que você fique murchinho ou achando que não significa tanto. Alegre-se no Senhor com as bênçãos que Ele dá de todo o coração. Agora tenha cuidado, prudência quanto ao falar, quanto ao divulgar ou não, para a família, para outros. É Deus quem nos dá essa sabedoria, porque Ele pensa no todo, né? Então vamos orar, agradecer esse incrível Deus que nós temos. Ore comigo. Bondoso Deus e bendito Pai, aqui estamos para pedir que o Senhor nos dê discernimento, inteligência, sabedoria, até no comemorar o que o Senhor dá para a gente. Nesse mundo de pecado é assim. Uma hora não vai precisar mais disso, nos preocuparmos com as coisas ao nosso redor, porque tudo será puro, santo e bom, todo mundo vai se alegrar junto, sem maldades. Mas enquanto o mal existe, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê inteligência, nos dê realmente o Teu Espírito, todo o tempo para que a gente tenha orientação do Senhor e sejamos bênção em sentido mais amplo para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigada, viu, Pai, pelas Tuas bênçãos e o Teu cuidado, orientações em todos os aspectos. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção para este dia, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. Não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.